E aí galerinha, beleza? Então sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sei que eu fiquei muito tempo sem trazer vídeo para o canal, mas é porque eu tava sem carro para fazer o vídeo, tá? Sem carro meu, e carro de cliente é complicado porque normalmente é serviço rápido. Então, se for fazer vídeo de cliente acaba me atrasando, e normalmente eu faço à noite, então também não acaba sendo difícil, né, de fazer um vídeo bom e tal. Agora mesmo já é finalzinho de tarde, já são 6h16 agora. E então não é sempre que consigo trazer, mas agora eu vou tentar trazer bastante vídeo para vocês, até porque esse carro tem bastante coisa para fazer, tá? Eu quero ver se alguém já reconhece meio de cara, assim, com certeza vocês leram aí no título do vídeo, mas dê uma olhada lá atrás, aquele belo aerofólio, que é a marca registrada desse carrinho, né? Então, eu estou aqui dentro de um Escort XR3 89, uma versão bem completa para a época, bem interessante, vou mostrar tudo para vocês, tá? Esse carro aqui vai ser o projetinho para o canal, é um carro que eu vou usar no dia a dia, mas que eu tenho planos aí, bastante planos com ele. E os vídeos, claro que não vai sair rápido, porque, enfim, tudo custa dinheiro e eu não sou patrocinado por ninguém, então tudo sai do bolso aqui do proprietário, né, do carro. Então vamos lá. Como eu disse, é um XR3 89. Ele tá meio feinho por fora, vou deixar umas imagens aí para vocês, tá? Mas por dentro ele tá muito bonito. É muito bem conservado para o ano do carro. É claro que tem as coisinhas de carro velho para fazer. É um carro que é usado no dia a dia, então ele foi bem cuidado, tá? Mas não, como eu posso dizer assim, ele não foi muito bem conservado. Para quem já conhece bem de Escort, já viu, já percebeu que o aerofólio lá atrás, apesar de ser um XR3, aquele aerofólio não é original do ano deste carro, aquele aerofólio ali é do, acho que 91, 92, já AP 1.8. Esse aqui é o 89, é um CHT 1.6 Fórmula, e então já viram que foi modificado. É XR3? É bonito, mais bonito que o aerofólio original dele, do ano dele, mas não é original desse carro. Vocês já perceberam então que a tampa foi substituída, inclusive ela tá lá com os emblemas do Escort 1.8, tá? Então não é original, mas eu gosto, gostei, achei bonito, vai ficar. Então esse carro, esse aqui específico, o meu, tá? Ó, já vi que tá solto aqui, ó. Carro, né? Carro velho. É isso mesmo. Como eu disse, a interna dele tá muito boa, tá? Eu vou mostrar para vocês aí um pouco mais sobre essa interna. Tá começando a escurecer aqui, mas talvez eu consiga mostrar. Tá funcionando quase tudo. Esse é uma versão completa, por quê? Por que eu falo que ele é completo para época? Depois eu vou mostrar lá na frente para vocês a plaquetinha, porque nessa época aqui os carros saíam com uma plaquetinha mostrando todos os opcionais que vinham de fábrica, né? Com ele, que saíam ali de linha com ele, tá? E que é bem interessante pra gente ver. Mas esse carro aqui, então, ele saiu com ar-condicionado, um carro 89 com ar-condicionado, tá? Então, ar quente, ar frio, vidro elétrico, trava elétrica, tá? Esse aqui tá com alarme, mas o alarme já não é original dele, mas na época não tenho certeza se saía com alarme já, mas na plaquetinha pelo menos não diz nada, só diz das travas elétricas e dos vidros elétricos, tá? Painel dele funciona tudo, vocês vão ver. Agora que tá escurecendo é até melhor para ver, tá? Meio que funciona tudo, mas eu vou pôr tudo em detalhe, por quê? Porque tem muita coisa para fazer no carro e eu vou trazer vídeo para vocês. Então é bom mostrar o que tem agora e para depois vir fazendo os vídeos, até para ficar um pouco mais rápido os outros vídeos, né? Que a gente só vê então com a parte de manutenção e acerto de tudo, tá? Mas antes de eu passar, mostrar para vocês um pouco da interna, da funcionalidade, esse que já é um carro com teto solar, tá? Mostrar como funciona. Não é o meu primeiro XR3, eu já tive um outro. Eu não trouxe vídeo para ele, eu trouxe vídeo só quando eu mexi na caixa de direção dele há muito tempo atrás, tá? Mas eu não fiz muito vídeo daquele carro porque ele estava com a documentação enrolada e eu não consegui resolver. Então eu não achei interessante investir tempo nem dinheiro naquele carro. Mas esse aqui é diferente, esse aqui tá tudo corretinho, então esse aqui compensa o investimento. Então é um carro que já tá nos meus planos há muito tempo, desde criança. Para ser bem sincero com vocês, eu prefiro o XR3 do que o GTI. Aí vocês vão falar, mas o GTI é 2.0, AP injetado e tal, e tal, e tal, mas não adianta, pessoal. É um carro muito bonito. Eu gostaria de ter, obviamente, um GTI ou GTS,
Mas o XR3 é um carro que, na minha opinião, ficou muito bom, muito bonito. E ele é muito mais confortável do que o GTI. Eu já andei no GTS, já andei no GTI, já andei no XR3 o original. Até o meu primeiro XR3 ele estava inteiro original com os amortecedores. Esse aqui já não tá mais, tá? A suspensão dele já não tá original, já foi cortado, tá com suspensão a rosca, as molas já foi cortado, ou seja, parece um kart andando esse carro. Mas o meu outro XR3 ele era bem macio para dirigir, pessoal, e bem mais macio que o Gol. Vou falar para vocês assim, direção, tipo, pelo menos na minha opinião, né? Mas assim, eu prefiro o XR3 que o GTI. Ah, mas o Gol GTI vale muito mais. Obviamente que vale, mas é porque a Volkswagen é Gol, né? Então Gol é paixão nacional, vamos dizer assim. Né? A gente sabe que os Fordinho e os Escortinho são muito mal vistos pelo pessoal que gosta de Gol, que infelizmente é a maioria. Mas eu particularmente gosto dos dois. Mas o XR3 eu tenho um certo gosto diferente com ele, assim, porque ele é confortável, o banco dele é confortável, não é o recaro, mas é esportivo, tá? Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, mas daqui a pouco eu mostro. Então ele tem um banco esportivo, então é um banco que ele abraça bem aqui, ó. Por ver, ó, que ele tem o desenho de um banco esportivo, mas ele não é o recaro, mas ele é alto, os laterais dele aqui é alto, encaixa bem, tá? Então ele é um banco confortável, ele é um banco baixo, tá? Eu sou baixinho e eu gosto do banco, tá? Eu me sinto confortável do banco e eu sou baixo, de certa forma, sou pequenininho. Uma outra coisa que eu gosto muito nesse carro é motor, tá? O CHT. É um 1.6 CHT Fórmula, diferente do CHT convencional, tá? Então vocês vão pensar assim, mas 1.6, o CHT 1.6 do Escort é o mesmo CHT 1.6 do Del Rey, por exemplo. Del Rey saiu 1.6 também, né? Ou Belina, se eu não me engano, Belina saiu 1.6 também. Se eu estiver errado, me falem aí, tá? Mas eu tô falando do CHT, não do, do antigo Renaultzinho, que depois foi pro Corcel e tal. Teve todo um trâmite lá que eu posso, né, trazer um vídeo mais explicando melhor essa parte aí. Tô falando do CHT, que no caso, algumas pessoas chamam de IAE, tá? Mas acho que muda, se eu não me engano, só a posição no motor, que o CHT tipo, ele é reto, né? Então ele é na transversal e o AE é na horizontal. Não sei se tem a ver, por quê? Porque esse carro aqui é um motor na horizontal e no próprio motor tá lá CHT, não tá AE, tá CHT. Então eu não sei se isso daí tem alguma coisa, alguma relação, tá? Mas falam que sim. Mas no fim, o CHT e o AE é o mesmo motor, tá? Pelo que eu entendo, pelo que eu vejo na minha experiência como mecânico aí já há um bom tempo, né? Então esse aqui, o CHT 1.6 Fórmula, e qual a diferença dele pro CHT 1.6 convencional, tá? O Fórmula, se eu não me engano, saiu só no XR3. Se eu posso estar errado, se alguém quiser me corrigir, corrija, mas eu só vi no Escort XR3. A diferença dele é o seguinte, eu vou comparar então com o CHT 1.6 álcool comum e esse aqui é o álcool Fórmula. Esse motor ele tem um comando um pouco maior. Quando eu digo comando maior, eu estou falando dos cames do comando. Vou deixar aí uma foto para vocês entenderem o que é came para quem não conhece. Os cames basicamente controlam a abertura e o fechamento das válvulas e o tempo que elas vão ficar aberta e fechada, tá? Quanto mais tempo, né? Quanto maior o tempo que a válvula ficar aberta, ou seja, quanto maior é o raio do came, mais tempo a válvula fica aberta, válvula de admissão, por exemplo, mais ar combustível puxa, né? A mistura ar combustível, claro, entra pela válvula de admissão, é maior. Nossa, tá foda. Irritação que da garganta não tava assim até agora. Uma outra coisa que ele tem também é que a válvula de admissão é maior do que a do 1.6 convencional. Então, do XR3, do CHT Fórmula é maior do que do convencional. Basicamente, aumentamos ali o diâmetro das válvulas e colocamos um comando maior, ou seja, ele vai puxar mais ar combustível, o volume de ar combustível que ele vai puxar é maior e o fluxo é maior. Então a gente tem um ganho de potência e desempenho. No caso do Fórmula é isso, tá? Então ele tem um cabeçote modificado, ele não é o mesmo cabeçote do 1.6 convencional. Então ele tem a válvula de admissão maior, eu não sei se a do escape também
tá? Mas eu não sei essa informação, mas eu sei que a da admissão e o comando ele é maior, o tempo dele, né, o tempo de abertura da válvula é maior. Então isso faz com que ele seja um pouco mais forte do que o 1.6 convencional. Isso faz com que ele seja mais beberrão também, porque como eu disse, ele puxa mais ar combustível, então ele precisa de mais combustível para funcionar bem. E por ser a álcool, também tem essa, né? Ele é álcool, então ele é mais taxado que a gasolina, por exemplo, por ser álcool. Então ele tem um ganho de potência aí também na questão de ser álcool. E a desvantagem também é por ser álcool, né? Então ele é um carro que já não funciona bem no frio. Apesar de que eu peguei ele bem no invernão e vou dizer para vocês que ele tá excelente nessa parte. Tem uns acertos para fazer a parte do carburador, eu vou falar mais daqui a pouco. Mas ele pega bem, pega bem. Pode ser invernão, já peguei ele no invernão que embaixo de geada ele pegou de boa. Injetando gasolina, claro, mas não reinou. Injetei combustível, puxei o afogador, liguei, ele bate e pegou. Então até que não é tão ruim assim, tá? Mas ele bebe mais, ele é mais beberrão. E por esse motivo acaba ficando complicado o acerto do carburador quando compra um carburador paralelo, ou seja, é o carburador do 1.6, mas não pro Fórmula, tá? Que é no caso desse carro aqui. Foi trocado o carburador dele, o carburador original dele estava com uns problemas, e aí foi substituído pelo carburador, um carburador nacional, não vou lembrar a marca, mas quando eu estiver lá na frente mostrando o motor, eu vou mostrar para vocês. Então a giclagem dele não tá ideal para esse carro. Eu já fiz uns acertos ali, parte de ignição, vou mostrar para vocês depois, mas foi substituído o distribuidor e esse distribuidor foi trocado, só que ele tá com a válvula ali, a membrana do atuador a vácuo do avanço de ignição rasgada, com problema, ou seja, ela não tá, além de não estar toando, ainda está entrando com entrada falsa de ar pro carburador ali, né? Para admissão por conta dessa membrana furada. Então, ou seja, o carro funciona meio estável e não tem rendimento em plenas cargas. Então, quando precisava fazer uma ultrapassagem, precisava pisar, não vinha, porque o avanço não funciona, ou seja, o avanço de ignição dele é sempre fixo, né? E quando a gente pisa, ele precisa alterar, trabalhar esse avanço para a gente ter mais potência. E isso não acontecia porque o avanço a vácuo não funciona. Então ele ficava sempre fixo ali, em baixa e em altas, sempre na mesma. Isso fazia ele perder rendimento, perder potência quando precisava, além dessa entrada falsa de ar aí também atrapalhando. Troquei ele só o vácuo, o distribuidor eu deixei o mesmo, troquei ele só o vácuo, só o atuador do avanço a vácuo, vou mostrar para vocês ali o que foi substituído, é fácil de substituir, ela está ficando escuro já. Essa luzinha ajuda? Tem que ajuda. Então foi substituído e ficou bom, assim, em altas. Mas ainda ele tá com uns buracos aí, umas falhazinhas que não tá atrapalhando, mas que não é ideal. Muito por conta desse carburador, dessa giclagem que não é ideal para esse motor aqui, tá? Eu tenho os giclês originais, porque eu tenho o carburador dele original, mas antes de eu pôr, eu vou fazer mais uns testes. Vou fazer um teste de ajuste de marcha lenta, que ele tá sem. Ele tava com a marcha lenta ajustada, mas já não tá mais. Então eu vou trabalhar em cima dessa marcha lenta, vou ver se eu consigo ajustar. Tem bastante coisa interessante que até vai ser interessante trazer, porque algumas coisas ali acaba muita gente tem dúvida no acerto de carburador por não conhecer, mas que são coisas óbvias e simples que eu vou trazer para vocês, que eu vou conseguir trazer justamente porque esse aqui eu acredito que vai estar com esses problemas, tá? Então vai ser bem interessante. O painel tá ok, tá? Até coloquei um adesivinho meu aqui só pra fazer uns testes aí. O painel tá bonito, apesar de ter um desgaste natural aí, né? Principalmente aqui, ó, né? Um carro de 89, um carro, como eu disse, ele não foi conservado, foi bem cuidado, mas não foi muito bem conservado. Já passou por algumas adaptações que eu vou mostrar para vocês. O cheirinho aqui para tirar o cheiro de carro velho, mas o painel tá bonitinho, tá? Não tem nada quebrado, só tem os desgastes aqui, eu não sei o que já fizeram, se tentaram pintar ou o que, mas acabou ficando assim. A parte de ar dele funciona tudo, só o ar-condicionado que não funciona porque não tem mais o ar-condicionado. Ele saiu de fábrica com o ar-condicionado, mas já foi removido. Então só está funcionando o ventilador convencional dele, mas ele funciona aqui, os botões, tudo aqui. Se eu futuramente quiser instalar o ar-condicionado aqui, o original dele já tá, eu sei que aqui está funcionando porque eu abri e testei tudo, tá? Então eu tirei essa parte, tirei as entradas de ar, lavei tudo.
porque tava com muito pó, então quando ligava o ar aqui o pó saía. Então tá tudo limpinho, eu lavei tudo, as tubulação tirei e lavei. Tava travado aqui o seletor aqui do ar, né, da posição que controla, né, a direção do ar, se ele vai vir pro vidro, se ele vai ser distribuído pelo carro, o que for. Tava quebrado e agora tá funcionando, porque ele não tava desembaçando. Apesar de ele estar sem o ar quente, tá? Tá tudo desmontado. O antigo proprietário tem as peças, a maioria das peças, pelo menos a parte de ar quente, que eu vou ver se eu consigo instalar futuramente, tá? De resto tá tudo ok. Aqui, porta-luvas tá bom, tá? Tá quebrado ali só o bracinho daquele lado tá quebrado e a lâmpada aqui tá queimada, tá? Não sei se funciona aqui na verdade, mas a lampadinha eu sei que tá queimada, mas eu ainda não troquei. Mas tá fechando aqui bonitinho, tá? Uma coisa que eu gosto de pegar quando eu pego um carro velho, antigo, né? Não um carro velho, e eu vejo que tá ok, guarda-pó. Aqui do câmbio tá, aqui tá íntegro. É uma coisa que é bem raro, né? Vamos dizer assim, né? Diga-se de passagem, é muito raro isso aqui. Trambulador já não tem mais, aquelas coisas, mas engata as marchas bem. Ele tem as marchas bem curtinhas, que eu gosto do câmbio do XR3, é isso. Isso aqui já precisei colar, porque já saiu, tá? Então, mas o console dele é só isso aqui. O que eu gosto, eu não gosto de console muito exagerado, então aqui cabe bastante coisa. Ele também tem um porta-trecos aqui, né? Tem outro aqui que é junto, né? Então tem aqui, tem esse aqui que é o mais fundo. Então, assim, quem gosta de treco não tem onde pôr, né? Tem onde guardar os trequinhos. Então, as portas estão boas, os bancos estão bons, não tem rasgado nada, tá bom o estofamento, tá aí, o tecido também tá bom, assim, tá um pouquinho sujo, mas tá muito bom. As portas, essa porta aqui tá quebrada, aqui, ó. Isso aqui eu vou ver se eu substituo só isso aqui, tá? Desse lado aqui também, tá? Mas o tecido aqui tá bom. O botão aqui tá quebrado, ó, foi quebrado o batentezinho dele aqui, mas funciona os vidros, o vidro elétrico funciona. E aqui, ó, tá solto. E dentro eu tenho que desmontar aqui, porque esse vidro ele tá solto, tá? Atrás aqui, ó, o teto solar tá aberto. Ele abre tanto, né? Ele sobe aí, quanto ele abre totalmente, tá? Tudo na alavanquinha aqui, né? Sabe que o carro é antigo. Eu não costumo abrir ele aqui porque ele tá pegando o vidro, a parte de cima tá pegando no teto lá em cima e tá riscando, tá? Então normalmente eu deixo só assim, até porque também já é o suficiente. Tá? Atrás aqui também os bancos estão ok, já foi removido os tecidos aqui, ó, tá? Aqui tá bom, o material que tá bom, mas foi retirado o tecido, tá? O tampão também já não é original dele, tá? Mas os bancos estão bons, tá? Assoalho, não cheguei a ver, mas segundo o proprietário, ele tem um podrinho lá naquela lateral. Ele não me escondeu nada, então ele não me vendeu nada que eu não conhecesse. Ele me mostrou tudo que tinha de podre nesse carro, que tem os podrinhos, tem umas ferrugens, mas nada estrutural, mais ou menos por baixo. Ele também já me mostrou o que tinha de podre por baixo, só um cantinho, uns buraquinhos ali. Esse carro foi pego a lateral aqui do lado direito, não sei como, mas foi arrastado, então não tá bonito do outro lado. Não tá destruído, mas também não tá bonito. Então a porta que vai ter que ser trocada e o paralama daquele lado vai ter que ser trocado. Desse lado que tá tudo certo, que tá até com o friso lá fora. Eu vou deixar foto para vocês, porque agora tá escuro, também não adianta eu filmar. Tá? De resto, o que normalmente sempre tá quebrado tá bom. Uma coisa que eu gostei muito desse carro é isso, tá? Espelhinho que tá bom, o relógio funciona, tá? Iluminação interna funciona, como vocês já viram, tá? Esse aqui, então, ele liga normal, que é desligado, e aqui, posição de porta aberta, né? Então, aqui funciona também, tá? Tá meio sujo, mas não tá rasgado, não tá mofado, tá? Então, não tem nada mofado, o espelhinho ali também. Os pegadores ali também, para quem tem medo de andar comigo, tá? Uma coisa aí que eu tenho certeza que o pessoal que tem, às vezes, até medo de pegar um carro com teto solar, é se entra água dentro do carro. Entra, não vou mentir para vocês. Tem que chover muito forte para entrar, o carro tem que estar numa posição muito errada para entrar, mas não por conta do
carro e nem por culpa do teto solar. E sim porque ele tem tubulações para escorrer água aqui deste lado, nas colunas e aqui, que estão ok, já verifiquei. Mas lá atrás também tem, nos cantos aqui, ó, tem, então a água entra aqui, né? O teto solar, vou tentar mostrar aqui para vocês uma coisa. Acho que não vou conseguir empurrar muito. Aqui, ó, vou fechar ele. Então fechei. E se eu fechar mais, ó, um pouquinho antes dele começar a abrir aqui, esse lado desce mais. Então ele não fica reto, ele fica inclinado. A água desce para trás, escoa para trás. Só que o certo é deixar ele um pouquinho mais aberto assim, ó. Só que daí eu vou ter que mudar aqui a posição da alavanquinha aqui, para ele ficar um pouco mais inclinado para a água escorrer para dentro, né? Para frente do carro. Porque lá atrás, essa tubulação deve estar entupido, porque eu já peguei chuva com ele e não pingou uma gota de água aqui dentro. Mas quando eu lavei, eu joguei muita água aqui em cima de propósito, para ver onde que entra a água. A água se acumula aqui. E não tem vedação, não tem borracha. A água se acumula aqui e acaba escorrendo aqui pro teto, né, pro forro de teto e acumula aqui. Daí quando aperta aqui ele escorre água, tá? Inclusive o antigo dono tomou um banho dentro do carro por conta disso. Ele deixou na chuva, ficou numa posição diferente lá. Ele foi secar o carro, nivelou o carro, a água escorreu todo para dentro do carro. Porque ela acumulou aqui, porque não tem, ou não está funcionando a tubulação ali, ou deve estar amassado ou baulado, aqui alguma coisa que está fazendo a água acumular aqui. Até porque o teto, não vou conseguir mostrar para vocês, mas ele tá, vou tentar filmar, mas acho que não vou conseguir, tá? Deixa eu desligar a lanterna para ver. Não vai dar. Mas o teto, ele tá, o vidro tá riscado em cima, porque tá pegando no teto. Então tem alguma coisinha ali, erradinha ali para resolver, tá? De resto, funciona tudo, tá? Trava elétrica tem, funciona. Então, ó, se eu apertar aqui, ele fecha. Apertar, é ruim de apertar, mas funciona. Né? E ver, vou travar aqui, ó. Então, ele funciona. Tá? Vidro elétrico funciona. Painel funciona. Vou desligar aqui a lanterna para ficar mais legal. Ó. Então, iluminação no painel funciona. Não tá 100%, como vocês puderam ver aí. Tá? Mas é porque a lâmpada, provavelmente aqui a lâmpada tá queimada. Mas não me atrapalha em nada. O potenciômetro aqui funciona, tá? Então, luz alta funciona, pisca funciona. Tá? Tem algumas lampadinhas para trocar aí, mas tá tudo funcionando, tá? O odômetro dele funciona. Vou desligar a luz aqui. Na verdade está tudo funcionando. O velocímetro, o contagiro, que o pessoal gosta desses painéis, até trocam, né? Compra os Scorching Hub e coloca o painel XR3, justamente por ter aqui o contagiro. E o odômetro dele aqui, o trigger, que não, o trip, na verdade, ele não está funcionando direito, ele não está zerando, tá? Mas o odômetro está funcionando. Marcador de combustível e temperatura funciona, apesar do combustível não marcar direito, tá bom? Ele funciona, mas não tá marcando certo. Eu acredito que seja a boia, tá? Vai ter vídeo no canal também eu abrindo lá, porque vai ser interessante, né? Esse que tem que tirar o tanque fora. Radinho funciona. A iluminação aqui também funciona, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Então, a iluminação aí tá funcionando. Esse lado aqui não, deve estar com a lampadinha queimada, mas aqui funciona, tá? Agora aqui também, ó, se eu quisesse ligar o ar-condicionado aqui, ó. Tá, o botão funciona, o ar tá funcionando. Então, aqui também é meio raro nesses carros, tá funcionando o ar. Mas funciona. Então aqui seria o ar-condicionado, se tivesse funcionando o ar-condicionado, né? E aqui seria para desembaçar e circular o ar direito, tá? O desembaçador traseiro eu não sei se funciona, não precisei usar até agora. E é isso aí então. Daí
vamos passar para o acerto do motor, falar um pouco do carburador do motor lá na frente. Então, até um próximo vídeo, fiquem com Deus. Não esqueçam de curtir, se inscrever no canal, tá? Vou trazer mais vídeos para vocês e tentar trazer mais vídeos, tá? Apesar do canal ter ficado esquecido por um tempo aí. Ah, e outra coisa, o canal, eu tenho dois canais, tá? Tenho dois canais aí com o mesmo nome, só que um é AP, outro é HP. Eu só vou usar o HP. O AP eu fiz sem querer, que ficou aquele nome mais estranho, mas já tem uns vídeos lá. Eu vou tentar mandar para esse canal aqui para ficar tudo aqui, tá? Mas eu vou deixar os dois links aí porque tem bastante vídeo interessante lá também. Quem quiser ir lá dar uma olhada, tem uma parte da montagem num farizinho lá, da desmontagem da montagem, e tem uma parte aqui nesse canal. Beleza? Então, até a próxima.